Perguntas e respostas. Quais parâmetros precisam de amostra cega? Então vamos pensar um pouquinho, principalmente porque, com relação à amostra cega, às vezes a gente tem só o conceito, né, que é uma amostra que chega no laboratório e a gente não sabe para que é, o que é, de onde veio, mas tem um conceito por trás dessa informação e aí a gente vai buscar de onde vêm esses conceitos. Então, primeiro, para não perder o costume, vamos avaliar o que diz a 17.025 sobre isso. Lá no requisito 7.7, garantia da validade dos resultados, fala um pouquinho de amostra cega. Vamos lá. 7.7.1. O laboratório deve ter um procedimento para monitorar a validade dos resultados. Os dados resultantes devem ser registrados de forma que as tendências sejam detectáveis e, quando praticável, devem ser aplicadas técnicas estatísticas para análise crítica dos resultados. Este monitoramento deve ser planejado e analisado criticamente e deve incluir, quando apropriado, mas não estar limitado a. Tem várias letrinhas e na letra K, ensaio de amostras cegas. Ou seja, o requisito 7.7.1, ele nos pede procedimento, pede dados, né, ou seja, registro, pede monitoramento, pede planejamento e pede uma análise crítica para várias questões, incluindo amostras cegas. Mas a explicação do que é e onde deve ser feito não temos na 17.025. Então, a gente vai complementar essa informação no Standard Methods. Quando a gente avalia o capítulo 2020B, lá no item 2, que chama-se Controle de Qualidade Contínuo, a letra C explica sobre a amostra de controle de qualidade, que ao longo do standard está simbolizado, está resumido como QCS. Então, o que nos diz parte desse capítulo? Analise um QCS cego gerado externamente, concentração desconhecida, pelo menos uma vez por ano, de preferência semestral ou trimestral. O que quer dizer, gente, um QCS gerado externamente? É um controle, né, uma amostra que foi gerada sem ser pelos próprios analistas que vão executar o ensaio. Não precisa ser de um outro laboratório, não precisa ser de uma atividade de ensaio de proficiência, mas uma amostra que não foi gerada pelo próprio laboratório. Então, se o laboratório de vocês, por exemplo, é dividido em fisicoquímica e microbiologia, a gente pode pedir o pessoal da microbiologia para gerar a amostra para fisicoquímica, por exemplo. E aí a gente gera uma amostra cega. Obtenha essa amostra de uma fonte externa ao laboratório e compare os resultados com os resultados da aceitação desse laboratório. Quando a gente fala para comparar os resultados, gente, é com os resultados que a gente já tem de controle. Então, por exemplo, se eu faço essa amostra em duplicata, eu posso avaliar a porcentagem de variação de duplicata. Se essa amostra cega gerada foi uma amostra cega no mesmo valor do seu padrão de carta controle, por exemplo, aí eu vou avaliar o seu resultado de carta controle. Continuando. Se os resultados do teste não passarem pelos critérios de aceitação, investigue o motivo, tome uma ação corretiva e analise um novo QCS. Ou seja, é quase a mesma coisa que você já faz quando está avaliando uma carta controle. Se der alguma coisa fora, para o que você está fazendo e investigue o problema. Repita esse processo até que os resultados atendam aos critérios de aceitação. Os métodos, na parte 2000, considerados passíveis de determinação de QCS, são indicados na tabela 2020.2. Então, eu vou mostrar para vocês aqui quais são esses ensaios. Só frisando o que está descrito em negrito aí na linha 2, que é essa análise
sugere que seja pelo menos uma vez por ano, mas preferencialmente semestral ou trimestral. Então, dos ensaios do capítulo 2000, os únicos do escopo de vocês que pede essa análise, o único, né, é turbidez. Então, cor, acho que não está no escopo, não é isso? Os demais não pedem, que são sólidos e temperatura, né? Então, para a análise de turbidez, deve ser feita essa amostra cega anualmente, semestralmente ou trimestralmente, ok? Isso de acordo com as informações do capítulo 2000. Agora, no capítulo 1020, que é o capítulo geralzão, né, de controle de qualidade, também cita alguma coisa com relação à amostra cega. Para eu chegar à conclusão nessa resposta, eu busquei a palavra amostra cega no Standard Métodos. Né? Então, no capítulo 1020 também fala alguma coisa sobre uma amostra cega, que seria no item 1, que chama amostras de verificação laboratorial, também chamado de proficiência interna. Então, o que ele diz? Avalie a proficiência de cada analito e método em uso, analisando periodicamente amostras de verificação de laboratório. Para determinar a porcentagem de recuperação de cada método, use amostras de verificação contendo quantidades conhecidas dos analitos de interesse, fornecidos por uma organização externa ou então adições cegas preparadas independentemente no laboratório. Então, gente, a descrição aí é bem semelhante ao que a gente estava vendo lá no 2020. Só que como esse capítulo 10.000 aí, capítulo 1000, ele é um capítulo geralzão, ele está dando uma geral com uma sugestão de verificação de laboratório. Continuando o texto, em geral, o desempenho do método é estabelecido antes que um método seja usado para gerar dados utilizáveis, né? Ou seja, antes de vender isso ao cliente. A recuperação percentual aceitável consiste em valores que se enquadram na faixa de aceitação estabelecida. Por exemplo, se o intervalo aceitável de recuperação para uma substância for de 85% a 115%, espera-se que os analistas alcancem uma recuperação dentro desse intervalo em todas as amostras de verificação de laboratório e tomem medidas corretivas se os resultados estiverem fora desse intervalo. Né? Então, ele está reafirmando aquilo que a gente viu no capítulo 20. Beleza? 2020, né? Desculpa aí a cortar a parte do capítulo. Agora, em geral, em todos os outros capítulos com final 20 do Standard, tem essas citações e eu vou passar para vocês. Então, citações em outros capítulos de controle. Então, só relembrando, né? Cada capítulo do Standard tem no seu capítulo inicial o capítulo de controle. Né? Então, os ensaios do capítulo 2000, no 2020, fala sobre controles. No capítulo 3000, no 3020, fala sobre controles. No 4000 e assim por diante. E são nesses capítulos que tem exatamente esse texto semelhante em todos eles. O controle de qualidade é um atributo importante do programa de garantia de qualidade de qualquer laboratório. Se o controle de qualidade sem controle de qualidade, não há confiança nos resultados dos testes analíticos. Né? Ou seja, como é que eu vou saber o que eu estou fazendo se eu não faço controle de qualidade? Conforme descrito na parte 1000, as medidas essenciais de controle de qualidade incluem calibração do método, padronização do reagente, avaliação das capacidades de cada analista, análise de amostras de verificação cega, determinação da sensibilidade do método, LQ ou LD, contaminação ou outra interferência analítica. Então, ou seja, esse texto geralzão, né, ele explica que existem essas formas. E aí, aquelas tabelas de cada capítulo informam quais devem ser feitas. Destacando que o QCS, que a gente viu no capítulo 2000, não tem no capítulo 3000, 4000, 5000, 6000 em diante. Só no capítulo 2000. Por isso só foi citada a tabela 2020
nessa resposta. E mais uma frase que a gente vê também ao longo dos capítulos de controle é: a demonstração contínua de capacidade pode ser uma das seguintes: desempenho aceitável de uma análise de amostra cega, cego simples para o analista. Ou seja, está nos sugerindo utilizar a amostra cega para fazer uma análise contínua de eficácia do analista. Né? Então, se você quer saber uma forma de garantir que o analista mantém-se apto a executar a função, é só para cada analista a gente desenvolver uma amostra cega, colocar na rotina e fazer uma análise crítica desse resultado. Ok? Então, com relação a amostras cegas, finalizamos por aqui. Isso ficou claro? É algo que tem mais alguma dúvida? Fiquem super à vontade, mandem as perguntas e vamos dar continuidade para esse pensamento. Grande abraço!